Olá pessoal, hoje continuando nossos estudos de fisiologia vegetal, vamos estudar os hormônios vegetais, né? Os famosos fito-hormônios. Primeiro a gente tem que ter noção aqui de um quadrinho, tá? Aqui tem o Bidu, o cachorrinho lá da Mônica, uma árvore perdendo as folhas, e a árvore pergunta: e aí Bidu, gostou do meu striptease? E aí vem a pergunta: qual hormônio é responsável pela queda das folhas das árvores? Ou seja, a gente tem uma noção de que a planta tem que ter um controle. Ela tem que ter um controle, mas ela não tem um sistema nervoso. O que controla os processos fundamentais do metabolismo vegetal? É o que a gente vai ver agora. Então, os fito-hormônios são substâncias orgânicas produzidas em determinados locais da planta e transportados para outros locais onde exercem suas funções, seus efeitos, que são tanto no crescimento da planta quanto no seu desenvolvimento. Então, lembrando, a gente tem uma célula, tá? Isso em qualquer organismo vivo que produza hormônio, ele vai sintetizar moléculas sinalizadoras que vai ser lançadas numa via de transporte, no caso animal, no nosso humano, uma corrente sanguínea, no caso vegetais, xilema, floema, e essas moléculas vão chegar até um receptor de membrana da célula alvo. Quando essa molécula, no caso um hormônio, se prende à molécula de sinalização receptora da membrana plasmática, ela altera a polaridade, ela causa mudanças morfoestruturais na célula vegetal, o que causa alguma informação, o que causa algum efeito, trazendo o crescimento ou o desenvolvimento da planta, tá? Dentro das plantas, a gente tem uma questão bem diferente, onde um hormônio pode exercer várias funções e também temos vários hormônios trabalhando numa mesma função. Então tem essa contradição aí. Dentre os hormônios, os mais conhecidos são as auxinas. Tá, pensa que os hormônios são um grupo, né, um agrupamento de substâncias químicas aqui nas plantas. Não é que nem no humano que tem tireotrofina, tiroxina, né, que são hormônios específicos. Aqui são grupamentos chamados, tá, de hormônios. E auxinas é um grupo, tá bom? Então ela vem do grego auxen, que significa crescer, aumentar. Os primeiros estudos foram realizados por Darwin, né, por Darwins, na verdade, né, que foi por ele e pelo seu filho, onde ele tentou entender por que as plantas cresciam em direção à luz. Porém, a descoberta da substância química foi só em 1926 por Fritz Wendt. Ou seja, a questão hormonal, a questão bioquímica das plantas é tudo muito recente na ciência. Então, olhando aqui as observações, a gente sabe que o coleóptilo, né, essa parte em crescimento de uma monocotiledônia, vai em direção à luz. Quando se corta a ponta desse coleóptilo, vê que ele não vai em direção à luz. Quando coloca, por exemplo, um papel alumínio, quer dizer, eu tenho a ponta, mas ele está protegido da luz. Também não cresce em direção à luz direcionada. Quando você coloca um papel plástico, né, algum papel transparente, papel vegetal, por exemplo, ele cresce. Quando coloca o papel alumínio no corpo do coleóptilo, ele cresce. Ou seja, aqui a gente pode entender que a estrutura que vai perceber a luz está na ponta, tá? Está no ápice do coleóptilo. Aqui Boyce e Jensen, em 1913, fizeram esses experimentos. Pegou um bloquinho de gelatina, cortou o coleóptilo, a ponta dele, e colocou esse bloquinho entre os dois. E viu que cresceu em direção. Porém, ele colocou como se fosse uma moeda, né, um pedacinho de metal, e ele percebeu que não crescia em direção à luz. Ou seja, aqui ele confirmou que a ponta do coleóptilo produz alguma substância química que induz todo o coleóptilo a crescer em direção à luz. Com a gelatina, essa substância se difundiria pela gelatina e chegaria na parte inferior do coleóptilo. Já com o metal, a substância química produzida aqui na ponta não chegaria ao coleóptilo e, consequentemente, não cresceria em direção à luz. Tá? Olhando aqui as auxinas, então, tem algum grupo. O específico que a gente mais vai comentar, que tem mais nos livros, é o AIA, o ácido indolilacético ou ácido 3-indolilacético, tá? Esse aqui é o mais clássico, mas existem outros. E também existem as auxinas sintéticas, como 2,4-D e o dicamba. Esse 2,4-D foi utilizado no agente laranja durante a Guerra do Vietnã. Ele é tóxico. Sobre a biossíntese dos hormônios. O AIA, né, o ácido indolilacético, que é o exemplo mais comum de auxina, ele é produzido, sintetizado em locais com alta divisão celular, né, porque esse é um hormônio do crescimento, em locais com alta divisão, como os meristemas, folhas jovens, frutos e sementes em desenvolvimento. E as rotas de síntese podem ser dependentes ou independentes do triptofano, que é um aminoácido. E essa relação, se a síntese vai ser baseada no triptofano ou não, depende do estágio de desenvolvimento da planta. Aqui, por exemplo, vou mostrar uma via, só um exemplo. Aqui a gente tem o triptofano, tá? Esse aqui é um aminoácido. Ele vai ser convertido
em ácido indolil 3-pirúvico, depois em ácido indolil 3-acetaldeído e por final o ácido indolil acético, né? 3-indolil acético, o AIA. Então aqui é uma rota que dependente do triptofano. A maior parte do AIA está na forma conjugada, ou seja, o grupo carboxílico, ele vai ter, como ele vem do triptofano, ele tem lá um grupo carboxila. O grupo carboxílico do AIA, ele é livre para se ligar com outras moléculas. Ele pode se ligar à glicose, ao inositol, ao aspartato. Então, quando o hormônio está ligado a alguma outra substância, ele é chamado de forma conjugada e ele é inativo, ele não vai ter função. Então, por exemplo, aqui, o AIA conjugado vai sofrer hidrólise, se convertendo no AIA livre. E esse AIA livre vai ter função biológica. Geralmente, esse AIA conjugado ele serve para ser transportado. Então, ele é sintetizado no local, ele vai para longe. Então, ele fica conjugado para poder ser transportado até no local de função. Para que ele não exerça a função, se ligue a algum receptor antes. Tá? E aqui a gente tem as figuras mostrando o AIA glicose, o AIA ligado ao inositol e o AIA ligado ao aspartato. Quanto à degradação do AIA, né, os hormônios também têm que ser degradados, porque senão vai produzindo, o que acontece com eles? Vão ficando acumulando, não pode acumular. Então, o AIA ele pode ser degradado pela luz, né, pela fotólise, por ácidos, por ultravioleta e por radiação ionizante. E isso ocorre por descarboxilação oxidativa, por enzimas peroxidases ou por oxidação do anel indólico. E a degradação só ocorre no AIA livre, não na forma conjugada. Ou seja, naquela forma ligada com a glicose, com o inositol, ele não vai ser degradado. A forma conjugada não vai sofrer decomposição. Só a forma livre, quer dizer que após a sua função. Quanto ao transporte, o transporte do AIA ele é polar, ou seja, unidirecional e via simplasta, ou seja, ele passa por dentro da célula. E ele vai do ápice para a base. Existe o apolar? Existe, mas ele é mais raro e ocorre em folhas maduras, através do floema. Então, como que chegar a essa conclusão? Aqui você tem uma plântula, cortar esse pedaço aqui, esse hipocótilo, essa seção. Aqui colocou um bloquinho com AIA e aqui um bloquinho sem. Percebeu que ao longo do tempo o AIA saiu desse bloquinho aqui de gelatina e foi para o bloquinho de baixo. Quando feito ao contrário, colocou o bloco doador aqui embaixo com AIA, percebe-se que ele não chegou no bloquinho superior. Deu uma leve subida por difusão, mas não chegou, tá bom? E o transporte de AIA aí por dentro da célula ocorre pela teoria quimiosmótica, ou seja, eu vou ter o AIA protonado e o AIA aniônico. E isso depende do pH e vai causar lipossolubilidade, ou seja, olhando aqui, na parede celular eu tenho uma alta concentração de prótons, eu tenho um pH por volta de 5, ele é levemente ácido. A célula tem uma bomba de prótons mandando próton para a parede celular. Esse próton se liga ao AIA, que está na forma aniônica, e fica um AIA protonado. Na forma protonada, ele fica lipossolúvel e atravessa a membrana e entra. Entrou na célula, ele vai perder esse próton e vai ficar na forma aniônica, que na forma aniônica não pode ficar lá dentro, ele vai ser expulso para a parede celular de novo. Entendeu? Então o ciclo é sempre passando por dentro da célula, é simplástico. Só que para o AIA aniônico sair da célula, ele tem que passar por uma proteína específica. E essas proteínas só estão na parte inferior da célula, na parte basal. Tá? A gente observar aqui, então, ó, a gente tem essas proteínas chamadas de proteína PIN, PIN, que só ficam na parte basal da célula. Ou seja, o AIA saiu, ó, olha aqui em cima, ele saiu por essas proteínas, ficou aqui na parede celular na forma aniônica. Ele vai atrair prótons. Lembra que a parede tem uma menor pH e, consequentemente, mais prótons. Na forma protonada, ele atravessa a membrana plasmática. Ele perde o próton, aí esse AIA negativo, o AIA aniônico, vai ser expulso por essas proteínas que estão na área basal para a parede celular. E assim ele vai indo, por isso que é polar, ele vem do ápice para a base. E essas proteínas, elas se movimentam. Então, ó, há movimento das proteínas de transporte do AIA PIN por meio de filamentos de actina, que direcionam o transporte de vesículas secretoras até a membrana plasmática a partir de um compartimento interno, endossomo, e também no sentido inverso. Ou seja, essas proteínas PIN que ficam aqui na membrana, na parte inferior, não ficam aqui estacionadas. Elas vêm e mandam o AIA para fora e depois elas voltam via vesícula aqui para esse endossomo. O endossomo manda outro e assim ele vai indo. Então tem esse compartimento endossomal que tem as proteínas PIN que ele manda para a membrana e depois ele volta. É sempre um ciclo. Quanto aos efeitos fisiológicos do AIA, o que o AIA pode fazer? Ele pode causar divisão celular,
a expansão e o alongamento celular, a diferenciação da célula em um tipo de tecido, o fototropismo, crescimento em direção à luz, a dominância apical, formação dos primórdios foliares, determinação da filotaxia, formação do gancho apical, desenvolvimento radicular, desenvolvimento de flores e frutos e a própria abscisão foliar, ou seja, tudo envolvendo crescimento e desenvolvimento, ok? Então, por enquanto é só, depois eu volto explicando cada um deles. Bons estudos, dá o like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!